Olá para você que me assiste. Quem assistiu meu último comentário curto, em que eu falei sobre o medo da morte, vai lembrar que eu disse que no próximo comentário, que é este, eu falaria sobre o que acontece depois da morte. Pois bem, é sobre isso que eu vou falar hoje. Portanto, se você estiver interessado, então não saia daí, mas se você não quiser assistir, ok, sem problema nenhum, eu entendo perfeitamente. Sobre o que vem depois é o seguinte: para o Espiritismo, o que existe é a morte do corpo, que é quando o espírito sai, digamos assim, sai do corpo, porque ou seja, no corpo, extinguiu-se o tônus vital, extinguiu-se a vida. É quando o espírito deixa para trás, lá para trás, a ilusão do ter e passa a encarar a realidade do ser. Ou seja, tudo aquilo, todas aquelas posses que ele muitas vezes lutou, brigou e às vezes até matou, ele deixa tudo na dimensão terrestre e leva consigo para a dimensão espiritual apenas a sua personalidade, as suas lembranças e os seus sentimentos, bons e ruins. Em outras palavras, a morte é como desvestir-se, digamos assim, de uma roupa velha. O corpo ficou, mas o espírito é amparado e ajudado pela espiritualidade amiga e segue vivo. Ou seja, a vida do corpo apagou-se, digamos assim, mas a vida do espírito não se apaga, pois ele continua vivo, pois o espírito é imortal. Nos primeiros momentos após o desencarne, ele passa por uma espécie de confusão mental a respeito da sua nova realidade. E posteriormente, passando esse tempo que varia de espírito para espírito, ele mais consciente e com a ajuda dos benfeitores do bem do lado de lá, ele inicia uma espécie de reflexão sobre a sua própria existência, sobre o que fez, o que deixou de fazer, o bem e o mal que praticou, também ele reflete sobre isso. Mas atenção, essa reflexão não é um julgamento externo, mas sim é fruto da sua própria consciência, agora ampliada e sem subterfúgios. Após recuperar plenamente a consciência da sua nova realidade, o espírito é orientado, é esclarecido e passa a estudar, a trabalhar e se preparar para um novo aprendizado na escola da Terra ou em outras das muitas moradas da casa do meu Pai, como disse Jesus. A morte é como alguém saindo de um teatro após o final da peça. A roupa do personagem, ou seja, o corpo, é deixada para trás. Mas o ator, o espírito, este continua vivo, levando consigo a experiência vivida na peça. Outra coisa, a morte não separa os que se amam. Imagine duas pessoas que se amam caminhando juntas por uma estrada. Em certo ponto, uma segue por um caminho mais longo e difícil, enquanto a outra avança por uma trilha mais leve. Elas se separam por um tempo, mas o destino final é o mesmo. E ao chegarem lá, no destino final, se reconhecem, se abraçam e continuam juntas, agora mais maduras, mais conscientes e mais unidas. Outra coisa, não existem lugares fixos e eternos de recompensa como o céu e condenação como o inferno, por exemplo. A propósito, aliás, do inferno eterno, que mete medo em muita gente e é uma das causas do porquê as pessoas terem medo de morrer, raciocine comigo. Como que Deus, infinito em todas as virtudes,
permitiria que um erro, ou falar que sejam vários erros, cometidos no tempo finito de uma vida, que varia de pessoa para pessoa, poderia gerar um castigo infinito, um castigo eterno. Você vê alguma lógica nisso, em se tratando de Deus? Por isso que o inferno e o céu são aberrações teológicas inventadas pelas religiões e que são totalmente incompatíveis com o amor de Deus, mas que, infelizmente, se perpetuaram através dos séculos. Aliás, você já ouviu falar que uma mentira repetida muitas vezes acaba virando uma verdade? Pois esse é um caso. Portanto, a morte do corpo não vai fazer você desaparecer, nem virar anjo e nem churrasquinho do tal do diabo. Não. Você vai continuar você mesmo. E sabe por quê? Porque a vida continua. Você tem medo de viver? Não? Então por que ter medo de morrer se a vida continua? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro de vídeo curto. Tchau!